E aí galera, aqui é Leonardo Bittencourt e esse aqui é meu profile sobre o campeonato que eu joguei esse fim de semana, o OTS Championship. Eu fiquei em segundo lugar, jogando Sky Striker, e eu vou mostrar para vocês como é que foi o campeonato, né? Aqui são as minhas matchups, eu vou mostrar para vocês aqui. E primeiro, na verdade, eu vou mostrar para vocês a decklist, para vocês entenderem, quando eu falar sobre as matchups, o que eu fiz na decklist, né? E aí eu falo sobre as matchups, vai ficar mais claro, porque eu acho que vai ficar mais simples para vocês entenderem quando eu falar sobre algumas peculiaridades que tem em cada matchup, e aí a decklist vai ficar mais clara, né? É isso. Vamos para lá. Bem, então, vamos começar, né? Começar pelas garotas. Eu estou usando 3 Ray, uma Rose, uma Reinforcement, uma Hornet Drones, 3 Linkage e um Engage. Muita gente diz que é questionável, né? Porque, pelo menos eu vejo muita gente colocando 2 Rose e jogando com 11 meninas normalmente. Eu, particularmente, acho estranho, certo? Porque agora que você tem a Linkage, e ela é uma carta de Sky Striker que você prefere até do que a Rose, porque eu pelo menos prefiro cair uma spell no meu grave, né? Para o oponente jogar e eu encher meu grave de spell mais cedo, do que eu colocar uma garota no grave. E a Rose, que ela é tão frágil, né? Há vários tipos de interação, como por exemplo, agora que o Traptrix está ficando bem popular, né? E decks assim, e ela não consegue sair de interação, né? Ela não consegue sair de nenhuma interação, não consegue sair da interação do Castira para banir do campo, não consegue sair da interação de Salamangreat, que pode estourar ela. Enfim, por isso eu prefiro usar uma só. Ela é mais para uma possível chance de OTK, né? De eu fazer uma iniciativa com a Access Code normal Ray especial dela, ou dar uma Linkage, ou não, no caso dar uma Hornet Drones, e aí ela entrar junto com a Hornet Drones, enfim, coisas do tipo, né? É isso. Deixa eu ver. Não tem muito o que dizer aqui também, né? A Linkage é provavelmente a melhor carta do deck, junto com a Engage. Ela te dá mais confiança, né? E me deu mais confiança. São 10 garotas no deck, para um deck de 40 cartas, na verdade 39, né? Ou até menos, se você quiser contar Desires como uma redutora de deck. Então, tipo assim, ela é muito interessante. Porque com a Desires e com a Upstart fica tudo muito pequeno, né? O deck fica muito close. E aí a consistência foi muito grande. Tipo assim, não teve jogo que eu não vi menina, entendeu? Quer dizer, teve um jogo que eu não vi menina, mas aí eu cavei uma menina na volta, né? Eu saí com mais end trap do que menina, e eu cavei uma menina na volta e joguei. Foi isso. Foi contra o Salamangreat, inclusive, que foi um dos decks que eu perdi, né? Aí as cartas do Sky Striker. Vamos lá, são 3 Widowmaker, 2 Shark Cannon, uma Afterburners, uma Área Zero. Deixa eu ajeitar aqui direito melhor para vocês verem. Uma Área Zero, uma Multi-Roll, uma Jamie Waves. Bem, aqui em cima eu não mexo, tá? Isso aqui pra mim é o básico, é a base. A Jamie Waves poderia ser uma Afterburners, mas eu tenho a teoria de que a Jamie Waves ela também é um array, assim como a Multi-Roll e a Área Zero são um array, porque qualquer combinação dessas duas aqui com a Área Zero é um array. Então, dito isso, né, elas, assim como aconteceu de eu cavar a Área Zero de Jamie Waves e eu fazer a minha array baseada nisso, setar, dar Jamie Waves na minha Área Zero contra o Libromancer, um abraço para Sérgio. Pode acontecer de eu sair tipo, só com área zero multi-roll. Aconteceu também no campeonato. E aí eu dar área zero, dar multi-roll, jogar área zero no grave e achar minha array, né? Isso aconteceu. Então quando isso acontece é muito bom. Até porque o deck fica versátil,
eu tenho cartas aqui que não necessariamente são meninas, funcionam de 1000 formas diferentes, né? Uma como buscadora, a outra como proteção e a outra, inclusive, para deck de trap, que eu gosto muito de bater em deck de trap. Eu não tenho aptidão para você chegar no campeonato e falar que deck de trap você vai pro side, entendeu? Eu acho ridículo isso. Eu acho que a matchup de Sky relativamente boa contra a deck de trap, mesmo sem remoções, mas tendo a remoção buscável é ainda melhor, né? Assim como eu enfrentei deck de trap no campeonato, eu vou falar sobre isso quando a gente voltar para outra tela. Aqui é o básico, eu não pretendo mexer nisso aqui, né? Eu não acho que, mesmo tendo Caixa-Tira, que isso aqui perde valor, até porque você pode invocar um Fenrir do grave dele, o que força ele, o Fenrir dele próprio pode forçar ele a fazer jogadas erradas, né? Como tentar tirar o Fenrir antes dele tentar ir para XYZ, porque isso aqui pode tirar um dos bichos dele antes dele chegar no XYZ, com o Fenrir no caso. As Hand Traps. Bem, a gente tem um overall aqui de 12, né? Não são 12 Hand Traps, uma não é Hand Trap, mas vocês vão entender. E esse overall aqui eu vou explicar mais no meu extra. Por que eu estou usando esse overall, vai ficar mais claro depois. São 3 Veiler, 3 Impermanence, 3 Ash, 2 Draw e 1 Pancratops. Então, Pancratops, bem, claramente o Sky Strike é um deck Going Second, né? Já pra deixar claro isso. Ele é uma carta extremamente forte. Em alguns momentos talvez eu tenha errado em não tirar ele no side, sabendo que o meu oponente poderia me colocar para começar. Mas ele foi uma carta muito boa, porque me fez ganhar 2 partidas, então, de qualquer forma, é isso. A Draw é uma carta que você pensa, nossa, nada daí toma muita Draw? Não necessariamente. Mas eu vou explicar mais sobre ela e o Veiler no meu extra, porque eles vão fazer mais sentido depois. As cartas de spell que não são de Sky Striker, né? Vamos lá. Que são mais o funcionamento do deck para interação. Mind Control, Change of Heart, 3 Hijack, consistência, 2 Desires, 1 Upstart, 1 Terraform. Isso aqui não muda nunca, tá? Não muda nunca. Outra coisa que eu não vou tirar nunca, provavelmente é isso aqui, ok? Isso aqui é a interação direta que o Sky Striker sabe lidar muito bem quando pega o bicho do oponente. Sempre gera alguma coisa. Então, pra mim, isso aqui não é retirável, beleza? No caso das ID, que talvez reduzir uma poderia ser uma possibilidade, né? E o Pancratops, talvez, para a entrada de 2 Trust. Mas eu ainda não estou com verba para esse tipo de investimento, então eu estou jogando assim por enquanto. E o deck está bem consistente, extremamente consistente. A Red foi até extremamente útil. E eu não sei se eu de fato mudaria ela, mas é isso. Vamos pro extra deck agora. Eu estou usando um Azik, 3 Kagari, 2 Hayate, 3 Shizuku, 1 Akai. Bem, eu não sei se o meu overall tá certo. Por quê? Porque em alguns jogos eu senti falta da Hayate, né? Terceira Hayate. E eu não sinto tanta falta da Shizuku assim, sabe? Normalmente eu só preciso passar uma Shizuku, o resto é tipo meio, sabe? É meio irrelevante, assim. Eu coloco no fim do turno porque ela é uma search, então vale a pena, né? Mas é aquela coisa, assim, não é normal você tomar hand trap em 2 Shizuku seguidas, né? Você toma em uma, depois toma na Kagari, e aí você chega na terceira Shizuku e ela consegue buscar normalmente a sua engage, normalmente, né? Quando ela não vem na sua mão. E é isso. Muita gente me diz pra duplicar o Zik. Cara, não sente falta do Zik, ok? Dele duplicado. Talvez porque, como eu vou explicar mais pra frente, eu não gosto de levar pro grind, tá? Eu não acho que Side Strike é um deck que tem fôlego pra ficar jogando no grind pra sempre, beleza? Apesar de algumas matchups ser possível, eu prefiro terminar o jogo o quanto antes para não dar espaço pro meu oponente ter algum tipo de follow-up, comeback, enfim. Agora, vamos
pro meu combo aqui, né? É uma Rita, uma Alça, um Dark, Selene, Access Code. Qual é a jogada aqui? Os três, né, são Spellcasters. É minha maneira de, tipo, querendo ou não, fazer com que o Hawk esteja presente, nem que seja de memória, né? Já que a gente não tem mais Hawk, né, claramente. Então, a grande questão é como você faz funcionar esse combo de novo. Como eu falei, o meu overall de trap tinha 3 Veila e 2 Drops, vocês se lembram disso. São 5 magos possíveis de serem descartados. Eles não vão ser descartados, claro, tipo assim, nossa, vai cavar rápido e vai descartar rápido. Não. Mas isso aqui é um close game, né? Isso aqui é uma forma de fechar o jogo. Vou matar o cara, né? Então isso aqui normalmente é no 5º turno, sabe? Não no meu 5º turno, no turno do jogo. Ou no 7º turno do jogo, sabe? Que já foi e voltou pra ele algumas vezes. E é possível que eu tenha cavado muitas cartas, porque meu deck, ele cava muitas cartas, né? Ele é bem, como eu falei, ele é bem fechado. Então a chance de eu achar um Veila e achar um Draw é muito alta. E é mais alta ainda a chance de eu poder dar normal dele e juntar com, por exemplo, uma Kagari ou uma Kaina, entendeu? Ou até mesmo um Array, chegar no Dark. E virou essa carta aqui. Se o oponente tem uma carta desses 3 tipos, que eu acho que são os mais frequentes, né? No geral, aqui no Despia, aqui no Kashtira, não teve Kashtira aqui, mas se tivesse, tem também Traptrix, que é tudo terra, ou até mesmo a Ashe com a Rita, né? Que é, muita gente está usando a Ashe agora por causa do Branded. O que acontece? Eu cheguei no Access Code, entendeu? Eu cheguei. Isso aqui é um Access Code, ok? Tudo bem? Porque eu vou fazer um Spellcaster, vou chamar qualquer carta do grave dele. Juntei os dois. Selene vai chamar um Veila ou uma Draw do meu grave e eu vou chegar no Access Code, beleza? Então, essa foi a minha leitura quando o Hawk foi banido. Eu acho que o Sky é um deck problemático para fechar jogos e eu não consigo me ver jogando de Sky Striker sem essas cartas aqui, porque isso aqui é a minha forma de fechar o jogo, beleza? E como eu disse, eu não sou um player de grind, certo? Eu nunca fui um Sky player de grind, nunca fiquei levando pra tempo. O meu ideal é matar o cara o quanto antes, assim que eu puder, né? Enfim, vamos lá. Agora o side. Contact MVP, né? MVP por quê? Olha, tudo bem, os jogos que eu usei ele, de fato, ou eu perdi, né? Não o game em si, mas a match, ou eu perdi ou eu empatei. Só que vamos à ideia, né? Os games que eles foram colocados no campo do oponente, todos os games que eles entraram, ou eu ganhei, ou eu perdi, tipo assim, por 100 de vida. Foi pro tempo, sabe? Cara, sério, muita gente fala, tipo assim, ah não, tá que é uma carta ruim e tal, é só food pro cara fazer link. Mano, se você quer usar Contact-C, você tem que conhecer muito bem o deck do seu oponente, beleza? Você tem que jogar ele na hora certa. Você não pode jogar ele pro cara fazer food, entendeu? Contra o Branded, por exemplo, você vai dar ele aonde? No pé do Luberion, entendeu? O cara, Luberion, efeito descartei, Contact-C, ele não tem como resolver o Luberion dele. É isso, mano. Ok? Agora tudo é seu. Ah, mas ele pode ter banda de Lost. Mano, aconteceu comigo, ele tinha banda de Lost. E aí eu tive que jogar no pé outra carta pra deixar lá, tá ligado? Pra falar assim, velho, bora ver o que você vai fazer. Se tiver link aí pra você tirar, se tiver um Dark pra você tirar, ótimo, parabéns, mano. Que legal. Valeu, bacana pra você. Mas ele não tinha, ok? E muitas vezes o Branded não vai ter, porque ele não tem espaço no extra, certo? Tem muito Branded por aí usando agora a Super Poly, porque a Mirror Match de Branded, né, funciona muito bem com a Super Poly, ok? Você tira os bichos do cara, faz um pra você e joga. Então o extra dele fica muito apertado, porque ele tem que botar muita carta de Super Poly, né? E falta espaço pra Link. Então, pra mim, olha, eu não vou tirar, beleza? E quem reclama, vulgo, Mez e Ícaro aí, parabéns aos senhores e boa sorte aí na vida dos senhores. Não usem, ok? Não usem. Vamos lá. Nibiru.
Nibiru foi uma escolha porque eu sei que aqui em solo tem muita gente que gosta de jogar de deck de, né, CBS, coisas assim, Marinsas, ou então decks de muito combo, tipo Rika, Ignister, Salamangreat, sabe? Até o próprio T-Brigade, tem aqui em Salvador. O Nibiru é uma carta bacana, né? Inclusive o Tactici funcionou muito bem contra o Sala também. Mas eu vou dizer por que o meu side ficou estranho. Bem, eu já não jogava fazia um tempo, né? E eu não tive tempo de treinar. Então eu fui com algumas cartas no side que eu achei que poderiam ser úteis, né? Eu fui tendo uma leitura assim do campeonato ao longo dos dias. E, enfim, eu montei de última hora. Quer dizer, a minha lista estava montada, só que o side foi montado de última hora, né? O main deck não, mas o side sim. Aí acabou que foi isso. A Draw veio parar aqui, ela estava no main deck, mas ela veio parar aqui porque eu achei que não precisava de 6 magos no main deck e eu achei que estava com muito monstro, né? Tinham 13 muito monstro, no caso Hand Trap, que eu digo até em perna circulo nessa aí, né? Porque eu gosto de spell, né? O deck é de spell. Então, eu tava com 13 mais as 4 Ray Rose, né? Eram 17 cartas que não eram spells. Aí o que foi que eu fiz? Eu reduzi a draw, joguei no side. Vai que tem um deck lá que toma draw bem, né? E teve. Então eu coloquei, como eu tenho um Libromancer, eu vou falar com vocês sobre isso daqui a pouco no tutel. Mas. Sobre os matchups em si, no caso, né? Mas enfim, é isso. A Belly foi muito boa também, ela pegou vários decks. Nossa, ela pegou o Libromancer tão bem, cara. Foi incrível. Foi um negócio inacreditável. Ela pega a Tri-Brigade tão bem, cara. Puta merda. Revolt, toma, Belly. Não cavei contra o Tri-Brigade, mas se cavasse, ia ser. Entendeu? Ia machucar bastante. Deixa eu ver o que mais. Salamangreat, nossa, pega tão bem Salamangreat, cara. Tipo assim, entendeu? Você encerra o combo do cara. Que mais? O próprio Libromancer, que você dá uma trap dele, ele não consegue. Ele não consegue ressuscitar o bicho e não consegue negar o que você vai fazer. Que mais? Que eu não sei, tipo assim, entendeu? Ela faz muita coisa, cara. Eu não. Contra a Branded também, ela é insana. Ela travou aquela trap do Branded que invoca um bicho no meu campo que eu não posso fazer nada, sabe? Enfim, ela é muito boa, ela é muito boa. Gimmick Puppet, eu acho o nome dele. Diffusion, isso aqui é focado, né? Isso aqui é extremamente focado no Branded, porque o Branded estava tendo resultados muito bons aqui esses tempos. É uma spell. Eu tiro o bicho do cara na mesa. O cara fica lá, um cara de cu. O Mirror não pode ativar efeito voltando pro extra. Isso aqui é basicamente uma compulsory spell, né? E spell no meu grave, delicinha. Abraços e beijos. Não consegui usar, né? Eu cavei ela contra o Branded, só que eu não cheguei a usar, tá acertada. Ele não chegou a botar a fusão naquele jogo, mas foi muito bom. Deixa eu ver. E aí, o meu combinho aqui pra deck de trap, né? Que é uma Feather Duster, 2 Cyclone, uma Mystical. Na verdade, isso aqui seria outra Mystical. Uma Cyclone dessa aqui seria outra Mystical. Eu gosto de jogar assim, na verdade. Só que eu emprestei uma Mystical para um amigo meu e eu não tinha como pegar com ele. Então eu joguei só com 2 Mystical e uma Cyclone. Foi relativamente bom. Eu usei algumas vezes. Isso aqui também é pra... Quando eu sei que o deck do cara pode usar anti-spell, eu normalmente coloco pelo menos 2, né? Que seriam as 2 Mystical no caso, e não uma Mystical, um Cyclone, acabou sendo. Eu coloco elas pra me defender da anti-spell, né? Normalmente é isso que acontece. Enfim, mas dessa vez não aconteceu, né? De eu tomar anti-spell, graças a Deus. E é isso. Agora a gente vai falar sobre as matchups. E aí eu vou falar mais um pouquinho mais sobre como foi o campeonato, etc e tal. Valeu, galera. Vamos pra lá. Bem, voltamos, né? E agora eu vou mostrar para vocês como é que foram as minhas matchups nesse campeonato. Eu vou explicar para vocês também por que as decisões de side ficaram tão infladas, né? Eu saí jogando certo no side, eu não tive muita preparação, eu não treinei, eu não jogava já fazia um tempo. Mas jogar de Sky Striker, para mim, no caso, é como andar de bicicleta.
né? É um deck que eu jogo há muitos anos já, desde 2019. Então, eu tenho uma naturalidade com o deck, mas uma naturalidade com o main deck, né? Qual o problema do side? O side é uma base que você tem que ter, que você precisa muito ter a noção do seu side in, side out, né? E eu não tive como me preparar para essa noção, porque eu não tinha tempo, né? Eu decidi jogar o campeonato um dia antes do campeonato, que eu saí com meus amigos do meu time, e aí a galera, a gente jogou e tal, a galera incentivou, a galera falou, pô, seria legal jogar, pá. Eu decidi jogar, né? Mas acabou que as coisas ficaram meio apressadas, eu não tinha como pensar direito no side-out e side-in, eu tava com sono, aí eu fui dormir, aí tinha pra beber, né? Eu voltei pra casa tarde, enfim, de qualquer forma, eu vou explicar pra vocês agora um pouco dos matchups, eu vou explicar essa questão do side-out e side-in quando eu tiver em cada matchup que isso foi problemático. Primeiro, eu enfrentei um Tretrix. É um matchup relativamente fácil, na minha opinião, porque o Tretrix ele não tem muita forma de lidar com os Sky Strikers, né? Ele não tem muita forma de lidar com um deck que é tão diferente. O Sky Strike é um deck muito diferente, né? É um deck de spell. Ele não é um deck de jogar, de fazer muito turno, né? Você vai aí jogando o básico ali, controlando o seu oponente baseado nas suas cartas core, que são a âncora, a Shark Cannon. Você vai segurando o cara, vai destruindo a board dele, e quando ele vê, ele tá dominado, ele já tomou out recurso, né? Você já ficou muito inflado pra cima dele, ele tem que desistir, não tem jeito, ou você mata ele no próximo turno, de qualquer forma. Eu prefiro jogar com um deck um pouco mais explosivo, o que é problemático contra o Trix, porque aí ele pode jogar pra cima de você, né? Quando você vai pra um Access Code, você perde muito recurso. Especificamente nesse caso, eu preferi jogar mais controlado contra ele. Então, eu fui queimando as cartas dele com a Jamie Waves, buscando Jamie Waves, reciclando Jamie Waves com a Kagari, e aí eu fui queimando as cartas dele de fundo. Ele não tinha como recuperar o fôlego do deck. Eu tirei a cera dele todas as vezes que ele colocou no campo. A cera não conseguiu ativar uma vez, pelo menos eu não lembro dela ter ativado nenhuma vez. Eu acho que ela ativou para buscar trap uma vez, né? Mas não, em nenhum momento ela conseguiu ativar o feito de invocar um bicho deck. Eu não deixava. Isso não passava de jeito nenhum, porque eu sei que uma cena é uma carta problemática, e ela é uma carta que se ela fica na mesa, e se ela gera recurso pro Tetrix, ele vai crescer pra cima de você. Isso não aconteceu. Mesmo ele cavando a Even Match algumas vezes, né, que é a problemática do deck, né, contra os Sky Striker no caso, não foi tão relevante assim, né? Porque todas as vezes ou eu tinha já um Array na mão para poder jogar na volta, e aí eu bania mesmo a Shizuku setada, deixava a minha trap esperando ali, aí ele ia pra menina dele, eu tirava a menina dele, ele não tinha como fazer Sarah, e aí rola bolas, o jogo segue, e o recurso, o fluxo é muito grande, né? E o Traptrix, como ele não tem como parar as minhas meninas de entrarem no campo, normalmente isso não acontece, a não ser que se for a Rose, ou se eu entrar com a linkage e eu não tiver nenhum follow-up e ele quiser dar na minha link, é possível. Mas você tem que lembrar que no próximo turno eu posso ter follow-up de qualquer forma, né? Isso pode acontecer de qualquer forma, porque o deck agora tem muitas meninas e tal, enfim, de qualquer forma, tá mais consistente, tá mais palpável. E quando eu já tinha uma Array no Grave, piorou, porque as traps deles estavam inúteis, né? Você vai dar uma bottom, mas aí você tira, aí você toma uma Array de volta, aí você vai dar na Array feito. Tipo, é muito raro você ver o Traptrix conseguir respirar contra os Sky Striker. E aí, isso eu queria falar. A segunda matchup foi um Libromancer. Olha, eu acho a matchup, eu já joguei algumas vezes aqui em Salvador, tem 2 pessoas aqui em Salvador que tem Libromancer, e eu já falei, eu acho a matchup bem tranquila, porque eu acredito que o Libromancer ele tem que interagir mais com o oponente de maneira de controle também. Só que eu sinto que o Libromancer ele perde o fôlego mais rápido que o Sky Striker. E por ele perder o fôlego mais rápido que o Sky Striker, ele deixa uma abertura, né? Isso aconteceu na matchup, inclusive. Eu joguei contra Sérgio, o Ritual Master, não sei se vocês conhecem, ele é um youtuber famoso aqui de Salvador. Ele... No primeiro jogo ele gastou todos os Libromancer, não tinha mais o que jogar, depois que eu controlei o campo dele. Eu interagi da maneira certa, o campo dele foi morrendo aos poucos, e aí foi isso. No game 2, eu briquei, ele bricou, e aí eu consegui jogada, ele conseguiu jogada, só que quando ele conseguiu jogada já era tarde demais, né?
E aí, mesmo ele me dando uma Drake 1001, eu consegui fazer, por exemplo, um campo de Kagari e Nibiru e ficar batendo, né? Eu tava só com o Sky Striker batendo, e depois eu consegui dar um Nibiru nele, ele tomou o Nibiru, e aí eu dei normal da Ray, aí eu bati com os dois, né? Foi com a Kagari, na verdade, e o Nibiru ia matar ele, ele conseguiu negar o efeito da Kagari, só que ele não acabou jogando na volta, e aí ele passou pra mim, e aí acabou que ele morreu. Foi isso, essa é a história. Enfim. Agora, Salman Grace, um grande amigo meu aqui de Salvador, Ícaro, né? A gente se enfrenta normalmente. Inclusive, nós somos para esse campeonato com os mesmos decks que a gente jogou no ano passado no Nacional, né? A gente foi com o Playmatch até, foi engraçado, a galera vendo lá, tipo assim, rematch no Nacional e tal. É uma matchup difícil, porque o deck dele é com Brave, né? Não é Salman Grace puro, se fosse Salman Grace puro era muito mais simples. Então, no caso do Brave em si, ele incomoda bastante o Sky Striker, né? Que, querendo ou não, quando o Sala tem uma negação só é uma coisa, quando ele tem duas negações, né, fica mais difícil. Quando ele se protege de Nibiru, fica mais difícil ainda. E aqui, de fato, que aconteceu o problema do meu side inflado. E o side inside out não está registrado na minha mente, né? Por quê? Eu tinha muita carta no side para entrar, né? No meu side contra a sala Brave podia entrar pelo menos umas 9 cartas, que eram 3 Nibiru, 3 Contact C, 2 BL e uma Draw, ok? A Draw, sim, é muito boa contra a sala Brave, porque se ele usar a Aquamancer para buscar, normalmente ele começa com isso, para buscar a Rito, eu dou Draw nele, ele já não busca o Grifo, e ele já não busca Gazela com Círculo, ok? E se ele não busca Gazela e Grifo, ele está extremamente prejudicado, né? Ele pode até ir para um tipo de jogada diferente e tal, se ele conseguir chegar no Mirage Stallion, algo do tipo, mas é raro. Então a Draw é muito forte contra a Brave Sala, ok? Muita gente acha que não, mas a Draw é extremamente impactante. Pelo menos eu achei, né? E a Draw pegou bem também o Libromancer, foi bem bacana quando eu dei, ela machucou bastante. Contra o Brave Sala, eu dei Draw nele, não foi tão impactante, às vezes que a Draw chegou na minha mão, porque ela chegou tarde, mas eu fiquei na dúvida do que tirar e do que botar, porque tipo, não tinha espaço para tirar tanta coisa, né, do meu deck, e não tinha espaço para entrar tanta coisa também, né? Essa é a questão. Eu não podia tipo, entrar 9 cartas direto e tirar 9 cartas, porque não tinha 9 cartas para ser tiradas. Então, eu reduzi baseado ali no tato e tal. A Raid que não é tão boa, porque ele normalmente tem o Bale no Grave, então eu reduzi uma Raid. E aí eu fui tirar as End Traps, porque eu não acho tão impactante assim, né? Por exemplo, a impermanência é muito boa, porque eu dou no grifo e tal, e eu consigo jogar, mas eu já não acho a Ashe tão importante assim, porque normalmente ele quer que você dê Ashe, né, na Aquamancer, aí ele vai ter uma hit na mão, tá ligado? Porra. Ou então tipo, ele vai fazer o bichinho pra buscar o grifo, aí você vai dar Ashe, não dá, beleza, mas aí ele pode buscar o que ele quiser, sei lá, no Great. Então no primeiro jogo eu tirei uma Ashe só, mas no jogo do top, que a gente vai ver que enfrentei ele de novo no final, eu tirei as 3 Ashe, porque na minha opinião ela estava sendo muito pouco relevante ali, e eu também tirei os 3 Veiler, porque eu acho o Veiler muito fraco contra Salmon Great. Eu acho que ele impacta muito pouco, a não ser que ele venha acompanhado de Nibiru, né? E eu não podia apostar em uma combinação aleatória de Nibiru com Impermanence, Nibiru com Veiler. A Impermanence ficou, mas o Veiler teve que sair. De qualquer forma, acabou que esse jogo aqui eu perdi. E eu perdi por 100 pontos de vida. Querendo ou não, o jogo estava muito apertado, né? Eu ganhei o primeiro... quer dizer, eu perdi o primeiro jogo. Ele ganhou um dado, mandou eu começar, porque ele já sabia que eu estava de Sky Striker. Eu ganhei o segundo jogo, porque eu mandei ele começar, voltou pra mim, ele tomou Contact C, ele não conseguiu jogar, né? E cara, inclusive é um dos que critica o Contact C, santo Contact C, quebrou o campeão dele. Ele não conseguiu jogar, foi pro grind, perdeu no grind, porque eu tava tomando alto recurso já, e aí o Contact C foi embora, e aí foi isso aí. E aí podem falar o que quiser do Contact C, mas o Contact C
ganhou esse jogo. E o último jogo, por 100 de vida, né? Passou pro meu turno. Eu ia fazer Hayate, bater direto, né? O tempo tava acabando. Ele conseguiu dar um Veila na minha Hayate. E aí o bicho pegou. Eu tava até com o Linkage na mão. Só que ele tinha negação. Eu sabia que ele tinha negação. Eu não podia entrar na fase de batalha sem colocar Hayate na mesa, né? E eu não tomo... Nesse caso vocês vão falar, aí você não tomaria o Veila. Beleza. Mas aí eu ia tomar a Rage, né? E a minha Kagari não tinha mais ataque que o lobo dele, porque eu só tinha 2 spells no grid, ela ficava em 700, se eu desse ela em cage ia ficar 3, 1800, bate cabeça, não tinha como fazer, perdi por 100 de vida, né? Ele tava com 8.000, eu fiquei com, acreditem se quiser, 7.900, e essa é a história do jogo. Da rodada 4, eu empatei com o Branded, né? Dupa é o cara que eu falei, né? Que o Branded tá tendo bons resultados aqui em Salvador, então eu tinha que dar uma atenção maior pro Branded. Mais uma vez, tinha muita coisa boa no site para colocar, tinha muita coisa para entrar e pouca coisa para sair, né, da matchup. De novo. Então, tipo assim, o side inside out ele foi muito importante porque, primeiro, eu perdi a partida por causa disso, né? O side inside out ficou estranho. E depois eu empatei a partida por causa disso também. O side inside out ficou bem complexo. Eu coloquei os Diffusion, como vocês viram, né? Especificamente para ele, extremamente focado nele. Eu sabia que tinha Hero aqui em Salvador também, mas o meu foco não é o Hero, né? Entraria, mas não é. Eu sei que tem muito Branded aqui, então poderia surgir outro Branded por lá e tal, e aí acabaria que ele entraria também contra outro Branded de qualquer forma. Mas o que aconteceu não foi isso, o que aconteceu foi que eu consegui manipular bem as jogadas. E na verdade, eu só perdi esse jogo aqui por um erro extremamente banal, né? Olha só, eu falei que jogar Sky Striker é como andar de bicicleta. Pois é, nem tanto assim, ok? Um erro tão banal que me fez perder o jogo. O que aconteceu foi o seguinte: o game 1 eu ganhei, né? Ganhei com ampla vantagem, assim. Eu tinha muito recurso mais que ele não conseguiu jogar direito, eu fui muito, sabe, tipo assim, follow era muito grande, ele tomou 2 engage, depois ele tomou mais uma, e aí as coisas foram começando a picar na cabeça dele, e aí ele desistiu. Tipo assim, ele ia tomar o TK de qualquer forma, mas ele desistiu. Aí nós chegamos na parte que vamos ao game 2, né? Ele jogou bem, ele tirou todas as minhas Raid do Grave, eu joguei sem Raid no Grave praticamente, só que a Raid nem fez tanta falta assim, porque eu tava o tempo inteiro voltando na linkage e eu tinha a menina o tempo todo, né? Todo turno tinha a menina, então a Raid foi um pouco irrelevante, né? No geral. Mas, qual é a situação, né? Qual é a grande problemática da falta da Raid? É que, primeiro, o meu follow-up ficou estranho, porque eu tinha que voltar sempre a linkage. E, segundo, quando eu tive a oportunidade de buscar com a Shizuku a engage, eu deixei passar. Eu saí da minha phase 2 e eu falei, passei. E aí ele jogou e eu só fui perceber que eu não tinha tirado da Shizuku quando eu peguei a minha mão, olhei assim e falei, tinha que ter uma carta a mais aqui, né? E era engage, eu não busquei a engage. A jogada mais importante do deck que eu não fiz, né? E que é a mais correta, né? Eu sei que tem muita gente que dá Hayate pra jogar engage no Grave, eu não faço nunca isso. Isso é, tipo assim, entendeu? Incogitável na minha cabeça. Então eu sempre pego pra Shizuku. Só que eu me passei. Foi a única vez que isso aconteceu no campeonato. Porém, foi a mais importante. Porque na volta ele estaria morto. Entendeu? Eu tenho certeza que ele estaria morto porque ele passou só com 2 Michel. Né? Um em defesa, que foi o Lubellion, e o outro em ataque, que foi o Drizum, que ele nem conseguiu bater. Então o que aconteceu foi que, tipo, eu acabei me precipitando. Né? Se eu tivesse com a engage na mão, ele estaria morto. Eu ia roubar os 2 bichos dele, ia bater na cabeça dele, e eu iria pro saco. Né? Infelizmente, isso não aconteceu. E aí eu perdi a partida por, acreditem se quiser, 100 de vida de novo. E aí foi tava no tempo já, né? E ficou 1 a 1, porque ele ganhou essa por 100 de vida. Eu tava com 4.900, ele tava com 5.000. Vejam que absurdo como é
triste perder pro sem de vida. De novo. Muito foda. Aí corte pro top, né? Eu ganhei o ingresso pro Nacional. Graças a Deus não preciso mais pagar a porra da entrada no Nacional. Até porque eu não queria comprar aqueles boosters de site Cyberstorm que vai ter no Nacional. Então, a gente foi pro top. Eu contra o Tribrigade de Adam, grande amigo da Transform, inclusive, gente boa demais. Foi uma matchup até tranquilo. Foi 2-1, mas é o que eu digo sempre, né? Toda vez que eu enfrento um Tribrigade e eu tô Sky Striker, eu sorrio, porque eu sei que a matchup é muito simples. Enfim, voltando, né? O DB resolveu cair bem na hora que eu tava falando sobre o Tribrigade. Eu vou terminar e depois eu vou me referir ao Salamangreat com essa carta aqui. Eu vou explicar por quê, porque o último jogo da final foi baseado basicamente nisso aqui. Então eu vou falar um pouco sobre o Tribrigade. Como eu tava falando, né? É uma matchup muito simples, foi bem tranquilo. Ele deu azar, ele mandou começar, e aí ele comprou a carta, ele jogou, ele deu tanque, ele não conseguiu jogar, né? Porque eu tinha interação, eu parei ele, e aí a carta que ele tinha colocado de side era Lightning Storm, né? E quando voltou pra ele cavou Lightning Storm, só que ele não tinha mais como usar porque ele tava com a tanque no campo. Basicamente foi isso. Não tem muito o que falar mais. Foi bem controlado. Foi um jogo bem tranquilo. E eu não sei mais o que dizer, é isso. Sobre a final. Eu peguei Ícaro de novo, né? Engraçado que a gente tá... quer dizer, agora já tá quase completando um ano no Nacional. Daqui a pouco vai fechar um ano, sei lá, deve ter o quê? Agora deve ter tipo uns 9, 10 meses já no Nacional. E a gente volta a jogar com os mesmos decks. E a gente chega numa final, né? Eu passei um período grande jogando de Sprite. Inclusive vocês viram ali o Field Center lá na hora do profile, né? Eu tava usando o Field de Sprite justamente porque em respeito ao meu falecido deck, né? Assim, o Sprite é muito legal e tal, mas sem querer desrespeitar, tá muito difícil jogar de Sprite. Eu testei bastante depois que eu tomou lista, acabei vendendo o deck. Tinha muita gente no hype ainda, falando, o Sprite vai ser legal e tal. Bem, eu vendi logo porque eu testei bastante, eu achei que não tinha muito futuro, já que o grind do deck estava bem prejudicado. O deck não conseguia mais chegar a turnos muito longos, né? Era um deck que, tipo assim, você tem que parar o cara, se você não parar o cara, você tá morto. Se você parar o cara, você tem que matar ele na volta, porque você não tem como continuar esse jogo aqui grindando, né? Passar pra ele de novo, não tem possibilidade. Você só tem turno 3, né? Turno 1 começou, fez só morrer, e tem turno 3, mate o cara. Se não matar, você tá fora do jogo. Eu achei bem estranho, o deck ficou bem estranho. O deck ficou, inclusive, eu posso dizer até tipo, bem frágil. E é isso. Sobre a final, né? Vamos lá. Bem, a gente se fritou, a gente tava os dois com o Pevete no Nacional, inclusive, ficou bem, tipo, caralho, os dois com o Pevete no Nacional, né, e tal. O que aconteceu foi que eu não... Assim, o primeiro jogo, ele ganhou, beleza? O segundo jogo eu ganhei com tranquilidade também. Então eu vou falar sobre o terceiro jogo especificamente, certo? Vamos lá, ele mandou eu começar, né, da mesma forma que ele fez nos outros jogos. E aí o que aconteceu? Eu abri com duas linkage, uma mais de control, duas linkage, uma mais de control, deixa eu ver, uma âncora e uma Mystical Space Typhoon. E aí, né? A Mystical era para eu conseguir lidar com o Brave, né? Então, o que foi que aconteceu? Eu tinha uma decisão a se fazer. Eu setei a linkage, essa era a jogada mais simples, e dar outra linkage na linkage, né? Dar uma linkage na linkage. E aí a decisão, qual era a decisão difícil aqui? Eu podia ir pra Kagari, recuperar minha linkage pra mão e ter um follow-up pro próximo turno. Essa é uma possibilidade. Ok? Isso era uma possibilidade. Qual a outra possibilidade? Seria eu deixar a linkage no grave por um motivo muito simples. Eu tinha uma âncora na minha mão, né? E eu sei que Salamangreat, se você toma um bicho dele, ele não consegue mais
fazer a build dele. Se o primeiro bicho que ele botou você tirar dele, ele não consegue mais continuar a build. É muito raro, às vezes, que o Salamangreat consegue ter um follow-up e depois você tira o primeiro bicho que ele bota na mesa. É o normal summon dele, no caso. Então, qual é a decisão ali? Né? Eu poderia jogar dessa forma, que, querendo ou não, é uma forma agressiva, não é segura, mas faria sentido, porque se ele normalmente começa de Brave para ele se impedir de tomar hit traps, né? Eu comeria a spell contínua do Brave com a Mystical, cairia a minha terceira spell no Grave, eu estaria com a mais de control na mão para representar uma hit trap, provavelmente, né? E aí eu teria a âncora, né? E eu teria a âncora para tomar o bicho dele, com 3 spells no Grave. Qual é a outra decisão? Eu já falei, né? Eu poderia invocar a Kagari, em vez de invocar a minha Shizuku, que foi o que eu fiz. Pegar a Linkage pra mão. Essa âncora não representaria perigo nenhum, né? Provavelmente, pra ele. E aí, enfim, seria... Entendeu? Seria isso. Essa é... Não tem muito o que dizer. Eu resolvi deixar a Linkage no Grave, foi isso que eu fiz, e eu passei pra ele com âncora e Mystical setadas. Qual foi a problemática aqui? Bem, eu não consegui jogar. Por quê? Porque ele começou o turno dele dando Twin Twister nas minhas 2 setadas. Além disso, ele tinha dado Imperil nesse turno anterior, na minha Shizuku. Ou seja, a Shizuku não buscou nada. E ele matou a minha âncora e a minha Mystical. Pra minha sorte, ele só tinha Salamangreat pra jogar. E aí ele jogou... ele passou de Lobo e Jaguar. Ele não conseguiu encontrar a Gazela. Se ele for com medo de tomar Nibiru, ou qual foi a grande questão ali. Mas ele setou uma carta que eu não sabia qual era, porque ele não tinha buscado a trap com o Lobo, ok? Então, podia ser a trap e podia não ser a trap. Eu preferia acreditar que era a trap. Ele passou pra mim, eu tava sem bicho na mesa, não tinha Rain no Grave, não tinha como ter, né, um comeback. Então quando ele passou pra mim, eu tinha mais de control e eu ia cavar uma carta. Ele só tinha uma carta na mão, né, uma setada, um jaguar e um lobo. A carta que eu cavei era uma Desires. Eu não podia Desires primeiro. Eu não podia arriscar de qualquer forma daquela castada ser uma rua, né. Então o que foi que eu fiz? Eu dei a mais de control primeiro. Qual é o problema aí? Quando dou mais de control, eu tranco a minha Monster Zone. E o Sky Striker tem pavor disso, né? Então o que eu precisava? Eu precisava de um bicho pra limpar a minha Monster Zone, né? Eu precisava limpar esse lobo de qualquer forma. Eu precisava tirar ele da mesa, né? E aí eu conseguiria, por exemplo, ir pra, por exemplo, qualquer Rita. Podia ser qualquer hit trap que eu cavasse, né? Que pudesse dar normal summon. Eu daria normal summon, linkaria, iria pra Rita. A Rita bateria no Jaguar, porque o Jaguar tem 1800. E ele ficaria só com a trap na mesa, mais nada. E uma carta na mão. E aí eu acho que seria até o suficiente pra eu conseguir grindar aquele game, né? Dependendo da outra carta que eu cavasse na Desires também. Acabou que eu dei Desires e eu cavei um Pancratops. E acabou que eu cavei um Pancratops e uma Desires. Isso foi meio merda, porque eu não tinha muito o que fazer, né? Ou não, eu cavei um Pancratops e uma Engage, na verdade, né? Não tinha muito o que fazer. Eu não tinha como descer o Pancratops, porque eu só tinha um bicho na mesa, não tinha como tributar, não tinha como fazer nada. E a minha Engage estava morta porque tinha um lobo na minha Monster Zone. Então, foi isso. E aí depois eu descobri que realmente esse setado era um horror. Então eu fiz a jogada certa de tomar o lobo primeiro. Não tinha como não tomar o lobo primeiro. E eu perdi, né? Enfim, é isso, pessoal. Não tem muito mais o que falar sobre essa partida. Foi uma match muito jogada, porque a gente ficou, né, 1 a 1, e esse último game foi muito apertado. A galera ficou assistindo em volta, foi bem legal. Foi no final, assim, a loja tava fechando já e tal. E aí... é isso, eu só queria agradecer a todo mundo, a galera que gosta, né, que a galera falou, porra, de novo de Sky Striker, é bacana, a galera gosta de mim e fica falando, né, porque... enfim, é o meu deck... Como é que eu posso dizer? O meu deck representativo, né? O deck que me representa. Eu tô muito feliz de voltar a jogar Sky Striker. Eu tô muito feliz de estar em um meta que Sky Striker é jogável finalmente, né? Porque o outro é impossível. E por isso eu tive que comprar o Sprite. Então, é isso. Valeu, pessoal. Até mais.
Até a próxima. Tamo junto.